Mais que um profissional, a companhia diária de muitas pessoas. Esse ano, o rádio faz 100 anos. Se você já pensou em ser radialista, continue ouvindo esse episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, empregabilidade e profissões. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Fassarella e hoje a gente tem uma convidada especial para falar de uma profissão que a gente tem muito carinho aqui no Foca, que é a Vanessa Rabelo. A Vanessa é radialista e trabalha na Alfa FM, e aí eu quero fazer um convite para você, Van, se apresentar com a sua voz maravilhosa de todas as manhãs que a gente escuta para os nossos ouvintes aqui do podcast. Olá, muito obrigada pelo convite, Ale, Bru, tô muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Vanessa Rabelo, eu sou a voz das manhãs da Alfa, das 5 da manhã até as 10 da manhã, todos os dias lá trazendo muita música, muita informação. Além de radialista, eu sou jornalista, eu sou locutora comercial, sou mãe de um casal, sou esposa, sou filha, sou amiga. A gente tem muitas facetas, né? Nós mulheres temos muitas facetas. Van, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Foca no Trabalho para contar, para compartilhar a sua história. Eu sou uma super ouvinte da Alfa FM e eu sei que a Alessandra também. A gente tem que contextualizar os nossos ouvintes agora. A gente colocou na chamadinha, o rádio faz 100 anos esse ano. Esse mês foi mês do radialista. Vocês devem estar ouvindo esse episódio no finalzinho do mês de novembro, mas foi agora dia 7, então eu quero dar parabéns para a Vanessa. A gente já deu parabéns fora do ar, mas vamos deixar na gravação. E também te agradecer, porque toda vez que a gente traz um convidado para esse quadro, que é Foca na Profissão, Foca na Carreira, para trazer a carreira de vocês, é imprescindível a gente ter o convidado contando a sua história, que muitas vezes é uma história muito íntima, né? Muito ali do dia a dia, e eu estou animadíssima para ouvir a sua história, a sua trajetória, mas eu quero aqui agradecer também sua vinda e seu tempo hoje, viu? Eu que agradeço, gente. Eu agradeço de coração o convite. É sempre muito legal poder dividir a minha experiência com as pessoas. Eu tenho certeza que vai contribuir com muitas pessoas que têm Tomara. interesse, que está sempre ouvindo, mas não sabe por onde começar. E aí, Vanessa, já entra a primeira pergunta. Como que foi essa sua paixão pela rádio? Como que iniciou essa sua carreira dentro da rádio? Eu começo contando e falando que a minha história no rádio não foi aquela coisa. Eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi no rádio. Não foi. Eu não comecei aos 20 anos no rádio. A gente com 20 anos de idade, eu tô falando, né? Vou contextualizar. Eu tenho 41 anos. A gente, quando tem 20 anos e tá na faculdade, a gente acha que tudo tem que acontecer para ontem, né? E se eu aos 25 anos já tô formada e eu não tô na área que eu quero, nada mais vai realizar. A minha história não foi assim. Eu fiz faculdade de jornalismo, minha primeira formação é como jornalista. Eu me formei aos 24 ou 25 anos, gente, eu já nem lembro mais quantos anos eu tinha, foi por aí. Eu trabalhava numa empresa que prestava serviços para assessoria de imprensa. Não era meu sonho de trabalho com o jornalismo, não era o que eu tinha sonhado para mim, que a gente sempre sonha com algo, né, grandioso para gente, né? Mas eu estava nessa empresa, o meu namorado na época, que hoje é meu marido, também estava lá, que também era jornalista, ele não é mais, e a gente se acomoda, né? A vida nos faz ficar na zona de conforto por praticidade. Casei aos 26 anos, fui mãe aos 27, eu continuava nessa empresa. Aos 31, pouco depois da volta da licença maternidade da minha filha, eu fui mandada embora, depois de 8 anos na empresa. Eu fiquei sem chão, poxa, 8 anos. Eu já achava que eu ia me aposentar lá, e eu não era feliz lá. Eu não fazia o que eu gostava lá, era o que pagava as minhas contas. E um pouco antes, né, um pouco antes de eu engravidar do meu filho, eu tinha feito uma entrevista de emprego na rádio antiga Sul América Trânsito. E o diretor falou para mim, olha, a gente está com novas vagas, vai abrir daqui a alguns meses e eu com certeza vou te chamar. O que aconteceu? Eu engravidei. E aí eu falei, olha, eu tô grávida, não tem como
E aí esse sonho acabou passando, mas sempre com aquele quesinho pra mim, né? E se eu tivesse entrado lá? Enfim, fui mandada embora aos 31 anos e eu tinha uma amiga que trabalhava lá na Rádio Sul América Trânsito e eu falei, olha, tô desempregada, cara, preciso da tua ajuda, preciso da ajuda de todo mundo. Por favor, se souberem de alguma vaga, me falem. Foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu fui numa entrevista de emprego lá, na Rádio Sul América Trânsito. Eu fui no Grupo Bandeirantes e me apaixonei, eu vi aquilo, eu falei, gente, é tudo que eu quero pra mim. Era 6 horas de trabalho, que para uma mãe é um sonho. Fiz a entrevista, mas fiquei no stand-by por 4 meses. 4 meses desempregada. E toda entrevista de emprego que eu ia, eu falava, "Ai, mas eu queria mesmo era na rádio, eu queria mesmo era na rádio." Até um dia que surgiu a vaga para mim e eles me chamaram. Eu fui, conversei com o melhor chefe que eu já tive na minha vida, Ronald Menes. Ele falou, eu falei, olha, eu não tenho experiência. O que eu tive de experiência foi na faculdade. Eu sou mais velha, pelo que eu tô vendo, que a maioria daqui, porque todo mundo tinha 20 e poucos anos. Eu não conheço o trânsito, mas eu falei para ele, o que eu posso te dizer eu sou muito responsável, eu tô aqui para aprender tudo que você der, eu vou aprender do trânsito, vou fazer de olho fechado. E ele na mesma hora ele falou para mim, é você que eu quero. Eu não consigo dizer a emoção que eu senti naquele dia. Foi assim um dos melhores dias da minha vida, que eu saí de lá e gente, eu vou trabalhar numa rádio. Eu não acreditava naquilo. E aí eu comecei no rádio. Eu comecei como produtora, eu falava às vezes aos finais de semana no microfone, porque eu ficava por trás, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de, aos finais de semana, eu fazer o trânsito, que era dirigindo na rua, fazendo boletim de trânsito, enquanto isso eu estudando mapa, porque eu tinha que saber a cidade inteira. E aí foi oferecida para mim essa chance de fim de semana, e depois eu virei repórter de rua oficial, e eu tava vivendo um sonho. Eu trabalhava com um sorriso de ponta a ponta, assim, fim de semana, feriado, mas eu era real feliz e assim, eu me redescobri, porque quando eu tive filho, eu achava que uma mãe jamais seria feliz trabalhando, porque teria que deixar os filhos. E ali eu vi que não, pera, dá para juntar as duas coisas. Ser feliz na maternidade e ser feliz no trabalho, porque ali eu me redescobri, ali eu vi uma nova Vanessa. Nenhum dinheiro no mundo paga você fazer o que você ama e com satisfação. Nenhum dinheiro no mundo paga. Que fala preciosa quando você fala que é possível ser feliz na carreira, no trabalho e ser mãe também, né? Porque acho que é uma dor ali de muitas mulheres, né? Passa isso na cabeça de muitas mulheres. Eu não sou mãe, a Lê também ainda não é mãe, mas existe, né, no mercado de trabalho, a gente que vem do corporativo tem muito essa questão de a mulher na maternidade acaba se afastando, acaba não alcançando muito o sucesso na profissão, ou então alcançando sonhos profissionais, e você trazer esse retrato, assim, muito obrigada por compartilhar, eu acho que é fantástico. E pode continuar a sua história, tá? Desculpa, eu só achei importante Imagina, de não, mas destacar essa parte. eu sempre gosto de contar que, assim, quando eu estava terminando, eu até me emociono. Quando eu estava terminando a licença maternidade do meu filho, eu choro quando eu falo isso, tá, gente? Eu sou chorona. Meu filho foi o meu primeiro filho, eu tenho uma menina também, ele foi o primeiro. Quando eu estava terminando a licença maternidade, eu chorava todos os dias. Todos os dias, e eu jogava na Mega Sena todos os jogos, porque eu queria ganhar na Mega Sena, porque eu não queria voltar a trabalhar. E o meu salário era o mais alto da casa, eu não tinha essa alternativa. E eu chorava demais, e eu falava, gente, é impossível uma mãe ser feliz deixando o filho na escola o dia inteiro, e tá no trabalho, e tá bem. Eu via, por exemplo, em filmes e séries, as mulheres falando assim, eu não vejo a hora de voltar pro trabalho. Eu pensava, gente, que louca! Mas porque eu não era feliz no que eu fazia. Isso é muito, muito poderoso, porque as pessoas que estão ouvindo a gente, elas passam pelo que você está dizendo, e eu quero agradecer muito por você dividir isso com a gente, viu, Vanessa? Mas a gente recebe as histórias das pessoas aqui no seu contexto, né? Como a Bruna falou, nós não somos mães, no seu contexto aqui de retorno de licença maternidade, mas o que a gente mais escuta é a pessoa, tem que voltar de licença maternidade, como no seu caso, eu não quero voltar. Ou lembra da síndrome de domingo à noite, ouvir a musiquinha do Fantástico? Sim. As pessoas, elas escutam a musiquinha do Fantástico e automaticamente elas sentem depressão de ter que ir na segunda-feira trabalhar. E aqui eu preciso trazer esse contexto, que o foco ele existe para mostrar para as pessoas, e a sua história ela é poderosa e importante,
que dá para você ser feliz no trabalho. Não significa que a carreira é perfeita, não significa que tudo dá Não. certo, não significa que você não trabalha pra caramba. Uhum. Mas você pode sim escolher uma profissão, uma carreira, e obrigada por compartilhar com a gente tanto no detalhe, e eu só consigo imaginar, né, eu tô aqui tentando, como deve ter sido difícil para você, e eu sinto muito que você tenha passado por isso, e que bom te ver feliz, e agora numa carreira que faz todo sentido. E aí, você voltou de licença, e aí como é que foi essa jornada dali pra frente? Então, eu comecei, né, lá na rádio, eu fiquei lá acho que 2 anos e meio, né, como era a Rádio Sul América Trânsito, saiu o patrocínio da Sul América. Com isso, 10 pessoas foram desligadas, dentre elas eu. Gente, eu não consigo descrever o que eu senti no dia, porque o meu ex-chefe chamou todos, conversou, ele falou: "Ó, gente, infelizmente, não tenho como". Eu chorava, sabe aquele choro do primeiro grande amor da sua vida que você perde? Termina um relacionamento e as pessoas falavam assim pra você: "Você vai encontrar outro". E eu chorava e falava: "Eu não queria outro, eu quero esse". Porque eu sentia falta, claro, o dinheiro também, né? Por favor, eu precisava pagar minhas contas, né? Mas eu queria estar lá, eu sentia falta de fazer o que eu fazia, e eu era repórter de rua, eu dirigia 6 horas por dia nesse trânsito caótico. E eu não reclamava, eu não ficava estressada no trânsito. Que na hora que me chamavam para eu falar no ar, gente, eu estava na sala da minha casa batendo um papo com os meus amigos. Porque a comunicação sempre foi muito forte para mim. Eu chorava assim, eu cheguei a tomar calmante natural para dormir. E aí o meu ex-chefe, na época, ele falou para mim: "Me doeu demais ter que cortar você, porque eu sei o quanto você aprendeu, evoluiu aqui, o quanto você era apaixonada por tudo". E eu era mesmo, eu fui a que mais chorei, eu passei uma vergonha enorme lá nos corredores, enorme. Mas, independente da crença de qualquer pessoa, eu acredito muito em Deus, não sou de nenhuma igreja, mas eu acho que Deus ficou com dó de mim, que 1 mês e meio depois eu fui chamada para fazer o Helicóptero, que é uma empresa terceirizada, e eu fui chamada para fazer o helicóptero, assim, o boletim de trânsito para a Rádio Nova Brasil FM. Eu comecei numa segunda-feira. Na quarta-feira, o chefe me chamou, eu pensei: "Pronto, eu fiz alguma coisa errada, eu vou ser mandada embora". As coisas são tão preparadas, né, de uma forma tão que a gente não sabe explicar. A menina que fazia, que hoje é minha amiga, o helicóptero para o Grupo Bandeirantes estava grávida, tinha descoberto a gravidez e não podia continuar voando. O meu ex-chefe lá da Rádio Trânsito, que fazia esses contatos lá, falou assim: "Bom, já que a Vanessa tá aí, eu quero a Vanessa". E eu voltei para o Grupo Bandeirantes. Então, assim, foi incrível. Eu fiquei 1 ano e 8 meses no helicóptero, eu fazia reportagem para 6 rádios diferentes. Eu fazia desde uma rádio Bandeirantes, super fechada, super flat, né, até uma Nativa FM. Então, assim, precisei ter bastante, rebolar bastante. Mas você falou 2 coisas importantes, Van, que eu queria trazer essa lupa, porque a gente fala de trabalho o tempo todo. 2 coisas para as pessoas que estão nos ouvindo, vejam o quão poderoso, eu vou repetir isso várias vezes. A sua história, ela traz vários insights e várias, aprendizados. A importância do network, a gente fala muito aqui. Você Sim. entrou numa organização, por mais que seja um trabalho temporário, faça o seu melhor, faça com carinho, com Uhum. dedicação, porque amanhã, a pessoa que você estava no elevador, vamos pegar aqui o presencial, mas pode ser quem trabalha home office, não importa, pode te encaminhar para um outro trabalho. Isso, essa sua primeira fala, você fala de network e é importante a gente comentar isso. Não, essa coisa de elevador, até eu tenho história disso. Não, todo mundo tem a história de você estar assim, subia o elevador e estava o dono da empresa. Você não sabe quem são as pessoas, trate as pessoas com É. carinho, com cuidado, né? A importância do network. E a segunda coisa, né, que você fala aí da sua fé, você fala da sua esperança, e eu tô vendo aqui com outro olhar, claro, não tirando a sua fé, isso faz toda a diferença também, a gente Uhum. acreditar na gente mesmo, mas se você não tivesse um bom trabalho, uma competência, uma entrega, essa indicação sua, você poderia ter tratado a pessoa super bem, tá? Porque network Sim. não é só tratar bem, mas é você fazer uma boa entrega de qualidade. Então, quando o seu antigo gestor, que você falou com tanto carinho, né, foi lá e te indicou, ele te indicou porque ele viu competência. E aí, para fechar o meu comentário, quando você fala assim, nossa, eu ia levar uma bronca, meu Deus, o que eu fiz de errado? É a famosa síndrome de impostora. Se É. você que está ouvindo a gente aí não sabe o que isso significa, escuta um outro episódio do Foca que a gente falou só sobre isso. Ivan,
porque a gente tem que confiar na gente, e a gente como mulher, a gente sofre muito dessa síndrome, que é essa vozinha que fala, nossa, será que eu levei bronca? Sim, mas é mesmo. Toda vez que ai meu Deus, vai, né, vai acontecer alguma coisa e a gente se sabotando. E se a gente não confia na gente, quem vai, né? E eu ainda acrescento a persistência que você teve também, né? Verdade. Porque muitas pessoas têm um sonho ali de carreira, acaba ficando um pouco mais acomodado na zona de conforto e não tem a questão da persistência. Na primeira tentativa, poxa, não deu certo, não vou tentar. Você não, você continuou, você sabia que você queria o rádio, você tinha necessidade também financeira, porque, gente, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Sim. Nós vivemos no mundo capitalista. Então a parte financeira também é necessária. E você persistiu, você foi atrás, você criou formas ali de entrar, você mostrou, quando você viu a oportunidade, poxa, eu sou radialista, mas eu não tenho ali conhecimento em trânsito, mas eu vou atrás desse skill. Não tem problema, eu vou atrás. Você teve a persistência. Sim, depois do que aconteceu, de eu ficar 8 anos num lugar e por me sentir muito acomodada e ver quanta oportunidade eu estava perdendo por não me mexer, por achar que ali estava ótimo, eu percebi que não, parada eu não fico mais. Que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? E a gente vai se adaptando e que eu sempre falo, eu fui numa palestra no Senac, eu fui convidada sobre os 100 anos do rádio. E eu tava lá em meio a Eli Correia, que tem mais do que a minha vida de rádio. Só pessoal que tinha mais de 30 anos de rádio, eu tenho 10. E eu falei, gente, eu tô aqui, falei para os alunos, para mostrar para vocês que a história profissional não começa aos 20. Pode começar aos 30, pode começar aos 40. Para trazer esperança. E aí veio um monte de gente me abraçar e fala, nossa, eu precisava ouvir isso. Uma menina veio chorando, eu falei, gente, que bom, porque eu fiquei com medo de estar aqui e todo mundo com tanta história e só eu com uma história pequena e não ter o que agregar, sabe? Então, eu aprendi ali que eu não tinha mais que ficar parada. Bom, voltando, que eu acabo fugindo muito do que eu conto. Fique à vontade, mas sua história não é pequena, em nenhum momento a sua história é maravilhosa e a gente quer só ouvir, porque aqui, como você como radialista, eu só tô ouvindo sua voz maravilhosa e quero continuar ouvindo sua história, fique à vontade. Então, aí eu tava lá no helicóptero, né? Eu fazia para 6 rádios do Grupo Bandeirantes, também eu amava muito. Eu voava 4 horas por dia. Todo mundo tem a curiosidade, mas você falava lá do alto, lá do helicóptero? Mas você olhava lá, como você sabia as vias? Porque eu conheço a cidade, então de olhar lá de cima eu sabia qual era a marginal, qual que era a avenida, qual que era... Eu estudei muito, gente, muito. No começo eu não sabia nem quais eram as pontes e qual era a marginal do Tietê e qual era do Pinheiros, agora eu sei todas. Aí eu recebi uma proposta de emprego que eu acabei não recusando para fazer assessoria de imprensa de um colégio que era próximo à minha residência, eu não ia pagar a escola e um salário bem melhor do que o que eu tinha. E aí bateu aquela coisa, né? Eu preciso disso pela minha família, pelos meus filhos. E eu deixei o rádio. Eu fiquei afastada do rádio por 2 anos. Foi doído, foi sofrido, mas é o que eu falei, né? Quando a gente quer muito uma coisa e a gente tem aquele... Um dia ainda vai voltar a acontecer para mim. Mais uma vez, acho que Deus ficou com dó de mim. Mais uma vez, fui mandada embora, né? Um pouco antes de pandemia. E eu estava desempregada em plena pandemia. Aí, ó, com o networking mais uma vez, né? Uma menina que fazia helicóptero antes de mim, que eu nunca tinha cruzado na minha vida, apenas por redes sociais, que a gente trocou mensagens quando eu saí da Rádio Trânsito, que ela virou para mim, Van, fiquei muito chateada, porque nessa época ela estava no helicóptero e eu na Rádio Trânsito. Sua voz, eu acho uma das mais bonitas do rádio, é uma tristeza você ter saído. E ali a gente começou a conversar por uns tempos, por uns momentos. Ela saiu do helicóptero antes mesmo de eu entrar. E aí ela me mandou uma mensagem, olha, Van, uma amiga nossa em comum, que é a que engravidou que eu fui para o lugar, esse mundo é muito pequeno do rádio. Eu estou precisando de uma pessoa aqui para a Alfa para fazer um freela sobre o coronavírus, escrever matérias sobre o coronavírus. Home office, o que você acha? Eu falei, eu tô desempregada, vamos nessa, vamos trabalhar. E só a parte escrita. Pandemia, eu ia algumas vezes lá, essa minha amiga saiu de lá, ela era
era a coordenadora de jornalismo. E aí eu conheci o chefe dela. A primeira vez que ele ligou para mim, ele falou assim: antes de eu falar qualquer coisa para você, eu queria dizer que a sua voz é muito bonita, que a gente precisava fazer alguma coisa com ela. Isso foi, sei lá, junho de 2020. Pensei, ai, que bom, né? Uma portinha aí. E aí fui fazendo, agregando cada vez mais função. E aí, em novembro de 2020, eu virei supervisora de jornalismo lá. Porque eu tava ali mostrando, né, ó, comigo não tem tempo ruim, vamos lá, e trazendo, agregando. E também eu era uma das mais velhas da equipe, mais velhas não, né, que parece que é só pela idade, com mais experiência da equipe. E aí um dia eu falei, não, eu preciso falar porque eu não tô feliz. Eu chamei ele para conversar, eu já tinha, né, um relacionamento próximo a ele. Eu falei, olha, eu queria falar com você o seguinte, que você falou para mim que logo que a gente conversou sobre a minha voz, até hoje não usou a minha voz, e não usar a minha voz me frustra. Então, se tiver uma possibilidade de gravar um boletim, de fazer sei lá, um spot, alguma coisa, eu gostaria de ter essa oportunidade. Eu falei, eu gostaria também de aprender a mexer naqueles botões todos que tem naquela mesa, que aquilo era um mistério para mim. Eu falei, se você me der a oportunidade, eu gostaria de aprender. Ele, não, é verdade, a gente já deveria ter usado a tua voz, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu comecei gravando uns boletinzinhos que iam pro ar, e a cada vez que ia pro ar, eu ficava numa felicidade. Ai, gente, minha voz voltando, né? Aí teve um fim de semana que ele teve o maior perrengue, porque não tinha locutora para fazer. E aí ele me contou no dia seguinte, eu cheguei até a pensar em você, mesmo que você não saiba mexer nos botões, eu ia ter chamado uma pessoa lá do sonoplastia para você ancorar. Eu falei, então, já passou da hora de você deixar eu aprender. Eu gostaria de aprender e fazer um piloto. Aí eu fui, aprendi, fiz um piloto, a gente estava com uma vaga, e não era porque eu trabalhava lá que eu teria mais possibilidades do que outras pessoas, porque esse piloto tinha que ser aprovado pelo dono, e apenas ouvir a voz sem saber quem era a pessoa. Mas você teve uma boa iniciativa, né? Foi super proativa. Gente, quando eu quero uma coisa, eu aprendi a ir atrás do que eu quero, sabe? Aí eu também nunca vou esquecer que ele me mandou uma mensagem, era 9h30 da noite. Ele mandou assim: você tá acordada? Aí eu respondi pra ele: não muito, mas pode falar. Ele, então, tô passando só pra dizer que, né, o dono ouviu os pilotos e a vaga é sua, então amanhã já chega a tal horário pra ir aprendendo, porque na quinta-feira você já vai fazer um horário. Gente, quem disse que eu dormi a noite inteira? Eu não dormi a noite toda. Eu não dormi. Como assim? Me conta mais, pelo amor de Deus, você não vai me deixar nessa angústia. Aí ele falou que ele gostou mais da minha voz, que achou que a minha desenvoltura, tal. E aí eu comecei a, né, mexer. Eu já tinha aprendido a mexer todos nos botões, mas fiz lá 2, 3 dias de treinamento e comecei fazendo buracos, né? Uma tá de férias, fim de semana, uma tá doente e tal. E aí, oficialmente, em 1º de outubro do ano passado, eu assumi o meu horário, porque como jornalista, né, eu faço toda a parte do jornalismo e também a locução da manhã. E aí eu tô lá, assim, meio surreal ainda de acreditar que eu tô numa das maiores rádios de São Paulo, né, que é o maior polo de rádios do Brasil, e falando para tanta gente todos os dias. É surreal. E mais um detalhe, eu virei locutora, radialista, né? Porque antes eu fazia o papel de jornalista aos 40 anos. Então eu posso falar novamente para você, agora que você fez toda a cronologia da sua carreira, parabéns de novo. Obrigada. Por várias coisas. Primeiro, pelo Dia do Radialista, que é esse mês de novembro. Eu preciso te parabenizar que a sua história, para mim, e eu imagino para os nossos ouvintes, vai servir de inspiração toda vez que alguém estiver lá no meio da carreira achando que não vai dar certo, porque a carreira tem percalços, a carreira não é perfeita, e a gente fala muito disso daqui no Foca, sabe, Ivan? Não é perfeita. O desemprego acontece, a redução acontece, e o que você está fazendo para cuidar disso? E um terceiro parabéns, que é possível, sim, você se transformar, você aprender. E muitos profissionais, Van, eles falam pra gente assim: ai, Ale, eu não sei o que fazer na minha carreira porque eu tenho mais de 35, eu tenho mais de 25, às vezes mais de 25, tá? E eu não sei o que fazer porque eu tô velho. Então, mais do que nunca, eu quero usar a sua história, Vanessa, como narrativa aqui e mostrar para as pessoas que estão ouvindo, né, esse episódio, que não tem idade para você se transformar,
e para você fazer o que gosta. E é super importante a gente deixar claro que fazer o que gosta não significa que a carreira é perfeita, que com certeza se a gente tiver a opção de fazer uma parte 2 desse episódio, eu faço convite para você voltar e falar outras coisas, porque a sua história é maravilhosa, a sua voz é maravilhosa e com certeza você tem outros conteúdos para agregar, Eu super topo. mas eu garanto para as pessoas que tem percalços, mas, como a Bruna falou, a sua persistência, a sua paixão pela sua área, e é aquilo, né, gente? E eu tô falando aqui com o nosso ouvinte, a Vanessa teve que fazer escolhas difíceis, né? Que foi naquele momento abrir mão do rádio por uma força maior, e algumas vezes na nossa carreira a gente tem que fazer isso. E quero te dar um último parabéns por esse 1 ano de ciclo, né, como locutora, e eu tenho certeza, e a gente vai se encontrar outras vezes, porque como a gente fala, né, os convidados que passam aqui, a gente não quer que você passe e grave um único episódio e a gente vire estranhos, a gente era fã antes de gravar com você, porque a gente ouvia você todas as manhãs, e agora eu fiquei mais fã ainda de ouvir sua história, então eu não quero que você passe pelo Foca e a gente nunca mais se fale, vamos se falar mais, Imagina. vamos conversar mais, e o que você precisar, no sentido de qualquer conteúdo de carreira, de trabalho, conte com a gente também, mas por que eu tô dizendo tudo isso? Eu tenho que te dar todos esses parabéns, porque você fez várias movimentações na carreira e tá trazendo a sua história aqui dentro, e com certeza vai inspirar a pessoa que tá no início, que tá perdida, que não sabe o que fazer, que às vezes tá ali na meiota e já tem uma experiência, Uhum. tem uma outra carreira e quer fazer uma transição, e as pessoas que já estão mais, né, mais lá na frente e muitas vezes não sabe o que fazer. E aí, aproveitando, né, Van, que a gente tá falando da sua jornada, da sua trajetória, eu queria muito, se a gente puder fechar esse episódio com uma pergunta que é super importante, Uhum. para quem quer entrar na área. Você deu vários insights aqui, mas se você puder dar um aconselhamento, um conselho, uma dica para quem for entrar nessa área, agora que você olha para trás com 10 anos de experiência com uma história tão incrível, que dica que você acha que é fundamental para quem quiser ingressar nessa profissão? A gente do meio costuma falar, quando o bichinho do rádio te pica, já era, né? Você se infectou com o bichinho do rádio. Ele é apaixonante, mas ao mesmo tempo, ele é difícil. É uma área apertada, redações cada vez menores, então é mostrar o seu diferencial. Não conseguiu entrar em uma emissora, vai praticando de formas que hoje a internet, né, a tecnologia nos proporciona, como rádios web, podcast. É uma forma de mostrar para o mundo que você tem potencial. Fora cursos, e quem quer realmente fazer rádio, como eu faço, uma rádio musical, músicas estrangeiras, é importante também se dedicar pelo menos ao inglês, porque é um Uhum. diferencial na sua carreira. Porque é estranho quando você ouve um locutor falando uma palavra errada, e aí Uhum. perde um pouco a credibilidade. Então, assim, o que você puder fazer para agregar no seu conhecimento, porque é uma área muito difícil de se entrar e realmente o networking é tudo. Então, se forre de experiências de portfólio, vai criando o seu portfólio por você mesmo, até você conseguir ingressar, porque hoje, felizmente, a tecnologia nos oferece isso. Quando eu fiz faculdade, não tinha isso não, mas hoje tem. E é engraçado você comentar isso, Van, porque daí eu vou trazer só uma partezinha aqui da minha história que tem a ver com rádio, se você me permitir aqui, porque muitos ouvintes não sabem disso da minha história. Pegando a sua narrativa, né? Você quer virar radialista, não sabe por onde começar? Comece criando seu próprio podcast. Aqui o Foca é um podcast independente, a gente produz conteúdo de forma gratuita das nossas casas e dá certo. Estamos aí há 3 anos. E eu queria trazer esse contexto para os nossos ouvintes, Van, que quando, antes de eu entrar na faculdade, a minha formação em psicologia, trabalho há 20 anos em RH, eu ia fazer rádio e TV. Eu estava decidida que eu ia fazer rádio e TV. Mas, infelizmente, é uma carreira que as nossas famílias, elas têm um preconceito. Você vai falar, eu vou fazer rádio e TV, mas você vai trabalhar com o quê? O que você vai fazer? Porque é uma É. carreira diferente. A gente teve um episódio aqui com a Carol, que hoje trabalha como orientadora de carreira, que veio do mundo da televisão. É uma carreira como qualquer outra, só que ela tem um caminho diferente. Só porque ela não é dentro do escritório, ela não é menor ou maior, ela só é diferente. E eu senti essa pressão familiar muito grande de não, você não vai fazer rádio e TV, porque rádio e TV, onde você vai trabalhar, né? Aí dá vontade de falar É. assim, no rádio que tá na sua casa e na TV que tá na sua sala. E aí eu acabei abrindo mão desse sonho
E aí fui fazer, me apaixonei por psicologia, a gente é possível gostar de várias coisas. Sem Gostei dúvida. muito e amo muito o RH, mas eu sempre senti falta de comunicar alguma coisa para alguém e trazer conteúdo para as pessoas. Eu fazia isso dentro do RH através dos treinamentos. E depois de muitos anos, eu tinha esquecido isso na minha memória, depois de muitos anos, eu fui lembrar esse ano, eu comentei isso com a Bruna, que eu falei assim, Bruna, eu no ensino médio ia fazer rádio e TV e hoje a gente tá gravando podcast toda semana e eu não tinha linkado uma coisa na outra, porque isso tem mais de 20 anos, eu tinha 15 anos, eu tô com 35, nem lembrava mais disso. Então, se vocês já não tiveram a influência da Vanessa aqui, que eu imagino que quem queria fazer jornalismo, rádio, TV, ser locutor já está comprado, mas também trazer que é importante a gente resgatar e se apegar aos nossos sonhos, porque muitas vezes a gente, por pressão familiar, por outras coisas, que foi o meu caso, a gente abre mão e tudo bem, eu consegui fazer um retorno, não estou trabalhando no rádio, estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver, mas assim, tem ali um pouquinho, mas muitas vezes a gente não consegue fazer esse resgate na nossa carreira, então aqui vale, né, se a gente puder sair, esse aprendizado eu sair daqui, né, a gente realmente segurar o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer. Então, Van, novamente, eu quero agradecer muito a sua vinda. Ficou um episódio que eu olho para ele e falo da importância dele, principalmente para ingressantes da sua área. E eu imagino que se as pessoas não te escutam, elas vão começar a te ouvir. Então, eu vou pedir para você só reforçar qual horário que você fica na Alfa e se você puder deixar suas redes sociais, porque as pessoas vão querer falar com você. Ah, claro. Eu tô na Alfa, né, 101.7, ou pelo aplicativo ou pelo site, das 5 às 10 da manhã. Dentro desse horário eu faço música e informação, então é o nosso jornal mais completinho logo cedo. E nas redes sociais, onde eu sou ativa mesmo, é o Instagram, é o Van Rabelo, com 2 L's. Pode me seguir lá, eu tento responder todo mundo, mas agora tá bastante gente, anda sendo difícil, mas eu tenho tentado falar com todos. E eu gosto dessa troca, gosto desse carinho. E falar assim da minha carreira é sempre muito satisfatório para mim. E se vocês quiserem gravar mais algum dia, tô aí pra gente conversar. A mensagem que eu gosto de deixar quando eu falo da minha carreira é que não se apeguem na idade. A idade é só um número. Se você realmente quer, vai lá, batalha, que você vai conseguir. Vai chegar lá e não tem nada como você chegar no fim do dia do trabalho. O meu fim do dia do trabalho é muito cedo, né? No início do dia, mas enfim, você falar, puxa, que legal, amanhã tem mais. As pessoas falam, ai, mas você entra às 5 da manhã. Eu falo, olha, eu confesso que na hora que eu acordo eu quero morrer, que é 4 horas da manhã. Eu tenho vontade de morrer, porque é 4 horas da manhã, não tem quem acorde feliz 4 horas. Mas aí eu chego lá, quando eu abro o microfone, eu esqueço todo aquele meu ódio matinal, porque eu tô ali, tô fazendo o que eu gosto. E aí você vai embora e fala, que bom, amanhã tem mais. É isso que vale. Vanessa, muito obrigada mais uma vez por participar, por vir aqui no Foca. Fica realmente esse convite, sei que você já aceitou, então a gente vai pensar em outra pauta. E eu acho bacana também trazer que em um momento você falou que mar calmo não faz bom marinheiro. Isso sem a gente combinar que o Foca, os nossos elementos são marítimos, né? Nós sempre falamos aí que é necessário, tanto que o nosso logo é um farol. Nós queremos iluminar ali, nós queremos dar um direcionamento para que a pessoa saiba um caminho ali dentro da carreira, né? Que a gente esteja ali o tempo inteiro dando esse suporte. Eu concordo com você e ainda trago a nossa frase que a gente sempre fala, né? Não deixe a maré te levar, que é o que você não fez. Você não deixou a maré te levar. Você foi lá, persistiu, foi atrás dos teus sonhos. Então, não tem como não fechar esse episódio comentando ali sobre os nossos elementos, sobre o que a gente acredita e que vem muito em conjunto ali com a sua história. E eu já puxo as redes do Foca. Se você quiser seguir o Foca para ter mais conteúdo sobre carreira, você pode procurar lá no Instagram como @Foca no Trabalho ou no LinkedIn como Foca no Trabalho. Nós temos diversos conteúdos sobre carreira, assim como esse sobre radialista. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.